Educadores, este é o quarto vídeo do estudo da obra Fundamentos da Filosofia Esotérica, da senhora Helena Blavatsky. E nesse vídeo abordaremos 10 pontos, resumo de 10 pontos da Isis Sem Véu, que é a segunda principal literatura aí da Helena Blavatsky, a principal doutrina secreta. São as duas principais obras da base do estudo da teosofia contemporânea. E sim, eu pulei boa parte da obra, porque a ideia dos vídeos não é ler nenhuma obra na íntegra, mas sim apresentar alguns pontos principais de auxílio ao estudo. Então, o objetivo do canal não é isentar o teosofista, o estudante, da leitura das obras, certo? E também eu achei que alguns pontos ali poderiam complicar, como são vídeos introdutórios, são os primeiros vídeos do canal, eu achei que alguns pontos poderiam complicar para quem não tem uma base de leitura teosófica. Aliás, eu acredito que esse vídeo talvez complique para quem não tem alguma base de leitura de literatura teosófica, porque apresenta vários conceitos, mas também é bom que vá introduzindo esses conceitos, vou tentar explicar da melhor maneira possível, certo? Ponto diz o seguinte, que não existem milagres, tudo acontece como resultado da lei, eterna, imutável e sempre ativa. Aparentes milagres decorrem de leis desconhecidas pela ciência. Então, para a teosofia, o sobrenatural ele não existiria. Embora esse termo é utilizado em algumas obras, inclusive nesta, chegaremos lá. Mas seria um termo incorreto, porque não existe nada além das leis da natureza. O que existe é uma natureza muito mais abrangente do que a gente conhece, a qual a teosofia é a literatura ocidental, pelo menos que eu tive contato, que melhor descreve todos os seus detalhes. Por isso mesmo que é uma literatura tão ampla e complexa, também exige bastante tempo de dedicação de estudo e reflexão, até porque os conhecimentos não são só teóricos, a gente tem que assimilar também na nossa vida, porque ele fala sobre a prática do cotidiano da evolução humana, certo? A obra destaca é que a natureza é tríplice. Existe uma natureza visível e objetiva, ou seja, a matéria, uma invisível energizante e interior, a alma, prana, sendo o princípio vital e modelo extrato da outra, por isso duplo etérico, mas esse é um outro conceito para estudar mais lá na frente, nos veículos da consciência, e acima destas o espírito, origem de todas as forças. As duas inferiores mudam constantemente, ou seja, são manifestadas, são temporárias, passageiras, ilusórias porque tem uma periodicidade, mas a terceira não, que é o princípio eterno. Se a gente pegar esse conceito, a gente encontra várias referências em várias tradições. O que ele está dizendo aqui? Aquela questão que eu falei antes do manifesto. Então, a origem, a divindade, é perfeita, é um todo coeso. O primeiro aspecto da manifestação é a divisão em dois opostos. Isso a gente encontra em inúmeras tradições. O melhor exemplo é a representação do Yin e do Yang, então, que é ali. Tem gente que interpreta esse símbolo como o bem no mal, não tem nada a ver com isso. São os princípios opostos necessários para que ocorra a manifestação. Então, sem essa primeira ruptura de positivo e negativo, macho e fêmea, luz e sombra, não teria como ocorrer a manifestação, porque o todo, o perfeito, o eterno, o imutável, ele é aquilo ali, deu, não vai acontecer nada ali objetivamente, ele é a abstração pura, por isso que é tão difícil da gente compreender, porque a gente está num mundo objetivo e como a gente vai compreender aquilo que não é objetivo, é um paradigma mental, a gente tem que quebrar aquilo ali, transcender o pensamento para conseguir chegar lá. Aqui tem o Yin Yang aqui representando o Sol e a Lua, que é outra representação bem comum de se encontrar. Sol e a Lua, dia e noite, claro, escuro, preto e branco. Então são representações dos opostos, certo? Presentes em tudo, positivo e negativo, lá, se a gente pensar na eletricidade, enfim, ele é necessário para a existência. E quando a gente pensa então nessa natureza tríplice, a gente também pode encontrar referência em inúmeras tradições. Então, se a gente pensar, por exemplo, no
no cristianismo, né, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai seria a origem, né, seria a fonte positiva, né, o princípio ativo, né. O Espírito Santo seria o princípio negativo, né. Como é uma cultura patriarcal, eles deixaram em segundo plano o aspecto feminino, né, da manifestação, que é a matéria-prima. Então, o positivo seria, né, o espírito que fecunda a matéria-prima, que é a matéria, certo? E dessa fecundação surge o terceiro, que é o filho, que é o resultado dessa junção, né? Então, essa trindade, né, que a melhor representação dela seria o triângulo, né, a representação geométrica dela, ela é extremamente necessária para que ocorra a manifestação. Pegando um outro exemplo, no ocultismo, né, se estuda essa trindade. Se a gente pensar na matéria, se a gente fizer uma analogia, a gente vai encontrar em algumas literaturas a referência de luz, calor e umidade como sendo a trindade. Então, o que é a luz? É a fonte, princípio ativo, né? O calor é derivado da luz, é o filho, pai e filho, né? E a umidade é o Espírito Santo, ou feminino, né? Ou a grande mãe, Gaia, né? Iemanjá. Porque a umidade, né, é o princípio material, né? Esses três princípios são os princípios da vida, né? Então a nossa fonte de energia única, né, do planeta é o Sol, né? Então é o nosso Deus planetário, né, físico. A representação de divindade que a gente teria no mundo físico, né? E o que deriva, né, da sua luz, né, do seu poder ali? O calor, né, que é a energia, né? O frio não existe, só existe a ausência do calor, né? O calor é energia e sem ele a gente tem a ausência dele, que a gente chama de frio, mas que não é algo em si, é a ausência de algo, né? E a umidade seria, né, então a água é o elemento da vida, né? Então sem isso não ocorre a vida. A literatura traz é que o homem também é tríplice, né? Então seguindo o princípio anterior, né? Corpo, alma e espírito, este imortal e soberano. Quando o homem real consegue se fundir nesse último, torna-se uma entidade imortal, né? Se tornaria um iluminado, né? um Mahatma, um mestre de sabedoria, um adepto, enfim. Eu peguei alguns exemplos aqui do espiritismo, que eu acho que vai ficar bem fácil de ilustrar esse princípio. Tá? Eu sempre considerei o espiritismo quase como uma introdução à teosofia, porque ele tem vários conceitos da teosofia, só que de maneira mais facilitada, introdutória, né? Como se o espiritismo fosse o ensino médio, a teosofia a faculdade, assim, ele aprofunda os conceitos, né? Foi a primeira porta de entrada, a minha primeira porta de entrada da espiritualidade, do estudo da espiritualidade, uma literatura fácil, acessível, né, e bem abrangente, tu encontra em qualquer livraria, centro espírita tem em qualquer lugar, grupo de estudo espírita é bem comum de encontrar, diferente de grupo de estudo teosófico, infelizmente, né, que não são tão numerosos, né, não abrangem tanto o país assim. E o estudo do espiritismo ele introduz alguns princípios, né? Algumas coisas são diferentes, né? A teosofia diz outra coisa, mas algumas coisas são bem parecidas, né? E um dos conceitos espíritas que a gente pode usar para começar a compreender os veículos da consciência é a questão do perispírito, né? Que o espiritismo categoriza, que seria o que a gente está chamando aqui de alma, né? O que a Isis está chamando de alma. Tá? Que seria, sim, é o fantasma do morto, né? Aquele fantasminha lá que algumas pessoas enxergam e se assustam, mas não é ainda o princípio final, né? Porque além dele ainda tem o espírito, que é o cara imortal e imutável lá, que não muda, né? Esses dois princípios aqui, eles morrem, né? Esse é um ponto que muitas literaturas espíritas não vão além disso, né? Vão até o plano astral, que é até onde o pessoal teve acesso, é o plano mais próximo do plano físico que a gente habita, né? Mas tem muito mais coisa além, e muitas literaturas não trabalham isso no espiritismo, mas muitos autores espíritas conhecem esses princípios, estudam teosofia né, e trazem isso também. Mas no geral, né, o espiritismo resume dessa maneira, o que facilita bastante a nossa compreensão, né? Então seria esse conceito aqui, espírito, alma e corpo, né? Aqui tem a representação de uma forma, mas estaria incorreto porque não existe essa forma, né? O espírito é mais fácil representar como uma luz ou alguma coisa assim, porque ele é amorfo, né? Não tem forma definida.
né? E o perispírito, aqui, quando a gente chegar no estudo da constituição dos veículos da consciência, né, são 7 no total, e que se subdividem ainda em 7 cada um, então é bem complexo isso na teosofia. Em outros vídeos eu vou abordar isso, não agora, mas, enfim, só salientando, né, que não são 3, são 7, é muito mais complexo que isso, mas daria para resumir em termos didáticos, né, para a gente começar a compreender em 3. Né? Então a gente tem a alma ali, seria o perispírito do espiritismo seria algo como o duplo etérico e o corpo astral juntos, né? Seriam as duas coisas ali juntas, né? Então é aquela forma, é o fantasminha, né? É o molde do corpo humano. O duplo etérico ele é o molde, é o espelho do que será o corpo físico depois, né? Então ele primeiro o princípio espiritual é moldado e depois vem o outro, certo? Magia, enquanto ciência, é o conhecimento desses princípios e da maneira pelo qual o indivíduo pode alcançar a onisciência e onipotência do espírito, passando a controlar as forças da natureza enquanto ainda está no corpo. Como arte é a aplicação prática deste conhecimento. Né? Então, o mago, sim, existe. Né? Hoje em dia são raros. Existem muitos magistas, né? Mas um mago, né? É um título pesado aí. Difícil achar alguém. Né? Para mim, os verdadeiros magos são os mestres de sabedoria. Porque eles manipulam a realidade conforme com o exercício da vontade. Mas isso não é algo sobrenatural nem miraculoso. Né? É somente a aplicação de princípios que eles conhecem e a gente desconhece. Né? E quando eu digo conhecer, eu não digo só conhecer no intelecto, mas no íntimo, né, vivem aquele princípio. Então aquilo está neles e eles têm controle que a gente não tem. Né? Então o alcance deles é maior. A gente também manipula a nossa realidade, né? Mas eles fazem isso num nível muito mais profundo que a gente também vai fazer um dia. Né? Então mesmo nós, réis mortais, né, alguns manipulam mais, alguns menos, alguns são donos de si mesmo, outros são um pouco menos, e, enfim, né, uns são magistas, outros não são. Certo? Então esse é o quarto ponto aí salientado na obra. O ponto diz o seguinte: o conhecimento arcano torna-se feitiçaria se for mal usado, e em verdadeira magia ou sabedoria quando utilizado beneficamente. O conceito de magia e feitiçaria ele é muito mais abrangente que isso, tem vários autores que trazem essa definição. Eu gosto bastante das definições do Eliphas Levi, né? Mas é um bom ponto de partida essa definição, está bem resumida. Né? Então, esses princípios sim podem ser mal utilizados. Né? A feitiçaria sim existe, né? Então a gente vê um monte por aí, em várias vertentes, e mesmo quem não é adepto a vertente alguma, né, pratica a feitiçaria. Né? As simpatias, né, as aparentemente inocentes simpatias lá de fim de ano lá que as pessoas fazem, nada mais são do que pequenas feitiçarias. Né? Então, quase todo mundo pratica, ou já praticou, ou ainda vai praticar. Né? Que a feitiçaria nada mais é do que uma fórmula pronta. É algo que ela aprendeu, que ela vai aplicar. Né? A efetividade do funcionamento depende da fórmula, né? Se a fórmula era verdadeiramente eficiente, ou se era dispersão. Né? E também do conhecimento, né? Do aprendizado da pessoa, se ela aprendeu bem o feitiço. E também da energia pessoal dela, do poder da exerção da vontade dela, né? Então, ou da força espiritual dela, do Eledá, né? Como dizem os africanos. Enquanto que a magia é o conhecimento dos princípios, né? A sabedoria. Então, o feiticeiro nem sempre ele conhece a funcionalidade daquilo, ele só aprendeu que se fizer aquilo dá um resultado. Né? O mago, ele conhece todos os níveis de funcionamento daquilo ali. Né? E não necessariamente é um feiticeiro, talvez ele não vá fazer feitiços. Mas se ele fizer, vai ter uma força muito maior, porque ele conhece, né, todas as causas e efeitos daquilo ali. Essa é a diferença. O sexto ponto, também eu tenho que tomar muito cuidado, esse é um ponto bem polêmico enfim, dá para fazer uma série de vídeos sobre isso, e certamente eu farei. Né, porque eu sou um profundo conhecedor desse assunto, né, tendo passado por diversas vertentes e tendo estudado isso a fundo em diversas fontes, inclusive na teosofia.
O sexto ponto da Isis diz o seguinte: a mediunidade é o oposto do adeptado. O médium é instrumento passivo de influências estranhas, enquanto o adepto controla ativamente a si mesmo e a todas as potências inferiores. Tá? Aqui introduz também alguns conceitos que quem não está familiarizado com teosofia pode achar, né, novo, né, estranho. A questão do adeptado, discipulado, e o que seria isso, né? Em outro vídeo eu vou abordar mais detalhado essa questão, mas o importante salientar aqui é a diferença entre atividade e passividade. Tá? O conceito de médium, que Blavatsky traz nessas obras, tem relação com o espiritismo norte-americano, fenomênico, lá dos primórdios do espiritismo, né? Até antes e depois simultaneamente a Allan Kardec, né? Que é aquele espiritismo derivado lá das irmãs Fox, hoje chamado de espiritualismo, onde o médium, a incorporação mediúnica era quase uma possessão, né? Era quase um negócio de exorcismo, né? Então o cara ficava passivo, né? Então, e mesmo hoje existem muitas manifestações mediúnicas nesse sentido, o cara fica inconsciente, não lembra e tal, né? E vem uma força externa controlar ele. O que a teosofia diz sobre isso? Que o adeptado, que seria, né, o caminho ali da sabedoria, do discipulado, né, ter um mestre ali te orientando, seria justamente a manifestação ativa do ser, né? Ele controlando as situações, ele dono de si mesmo, que é o oposto, né, da mediunidade. Mediunidade é um termo muito mais abrangente, em outro momento eu vou abordar isso mais detalhadamente. Tá? Então, mas, enfim, fica isso, mas sem ofender nenhuma vertente, por favor. Né? Inclusive, né, eu já estive no meio de muitas aí, e tem que tomar cuidado, o teosofista tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muitas críticas da própria Helena Blavatsky muito ferrenhas quanto à mediunidade e ao espiritismo, mas é importante salientar que o espiritismo que ela critica não é o espiritismo que a gente tem hoje, certo? O que não significa que muito daquilo não se aplica para o espiritismo de hoje, se aplica sim, né, mas não no mesmo nível e não em todos os casos, né, mas isso em outros momentos eu vou detalhar mais. Todas as coisas que existem, existiram ou existirão, estão registradas na luz astral. A Blavatsky chama de luz astral, o que os místicos atualmente chamam de akasha, né? Ou memória do universo invisível. O adepto iniciado, através da visão de seu próprio espírito, pode conhecer tudo o que é ou pode ser conhecido. Né? Então quer dizer que é como se existisse um negativo da natureza, né? Registrando ele. Como se fosse um filme fotográfico, né? Então, todos os acontecimentos da humanidade eles ficam registrados ali. E é ali que muitos dos sábios, né, da sabedoria acumulada das idades, ali os videntes, os sábios, eles acessaram, né, para saber, né, de onde veio a humanidade, o que aconteceu, né, o que está acontecendo, né? Então esse é um ponto importante, né? Então tudo que a gente faz ecoa pela eternidade e fica registrado. O oitavo ponto, citado aqui da Isis, né, é que as raças humanas, esse é outro ponto delicado, diferem em suas qualidades espirituais, tanto quanto na cor, estatura ou qualquer outra característica externa. Entre alguns povos a vidência é natural, enquanto que em outros prevalece a mediunidade. Alguns se dedicam à feitiçaria e transmitem seus segredos de geração em geração, tendo como resultado uma variação de fenômenos físicos mais ou menos ampla. Isso aqui tem que tomar muito cuidado também, em algum momento farei uma série de vídeos aí sobre esse assunto. Ele já foi muito mal interpretado em vários momentos, certo? As raças humanas, que a teosofia descreve, nós estaríamos na quinta raça raiz, que por sua vez é dividida em várias sub-raças. É importante salientar que não existem mais coexistindo na humanidade, né? Não existe mais raça humana na humanidade atual. Só existe uma raça, que é a vigente, que é a quinta raça raiz, né? Então só existem diferentes etnias, não existem diferentes raças. Isso a ciência diz a mesma coisa, né? Então até o termo racismo seria errado, né? O que existe é discriminação étnica, né? Porque só existem diferentes etnias. A raça é uma só, que é a raça humana. Essas raças que a teosofia descreve, elas ocorreram, elas são etapas anteriores da humanidade,
que ocorreram há milhares de anos. Né? Então, um dos conceitos da teosofia é que a humanidade é muito mais antiga do que a ciência da época que surgiram essas obras relatava, né? E a ciência está chegando nisso, cada vez se acha fóssil mais antigo, né? Então, o que ela diz é que a gente não tem conhecimento de todas as etapas da humanidade justamente por isso. Né? Muita coisa já se perdeu, teve civilização que surgiu e sumiu e não deixou registro nenhum, ou deixou registros que a gente ainda não teve acesso. Né? E então ela fala dessa diferença entre uma raça e outra. Né? A teosofia conta que a terceira raça raiz, por exemplo, chamada de Lemuriana, né? Que eram raças de gigantes, cíclopes. Né? Segundo nos narra a mitologia também, várias mitologias fazem referência a esses seres que existiram há incontáveis eras atrás. Né? Não foi há 10 mil anos, foi há milhares de anos. Né? Então, os continentes nem existem mais, né? Que foram para o oceano. Que essas raças, né, eram clarividentes, natural, né, e que a visão física, que é a visão que a gente tem hoje, veio depois. Né? Ela brotou na raça Atlante, né? Que por sua vez era uma raça muito versada na feitiçaria e magia, certo? E, enfim, ela vai dizendo isso, né? Então que as raças elas não se diferenciam só em estatura e aspectos físicos, mas também em dons espirituais. A nossa, ela está bem bloqueada, né? A nossa, ela é o desenvolvimento mais do intelecto mesmo, né? Então, a gente não tem muitas faculdades manifestadas, né? Elas estão latentes, né? Elas estão dormentes. Faculdades metafísicas, né, digamos. Então, enquanto os lemurianos tinham uma clarividência natural, são raras as pessoas que possuem ela, né? Enfim. O nono ponto salientado na obra sobre a Isis, né, conta que uma etapa da habilidade mágica é o afastamento voluntário e consciente do homem interno, ou seja, né, o corpo astral, do homem externo, corpo físico. Né. Isso é o que várias literaturas chamam de viagem astral, né, os Rosacruzes chamam de projeção psíquica, existem vários termos para isso. Diz também que, no caso de alguns médiums, esse afastamento ocorre, mas é involuntário e inconsciente, tornando-se o corpo mais ou menos cataléptico nesse momento. Ou seja, né, a técnica mais comum que a gente vê, né, de vários escritores, e tem gente que vende curso disso, é que a pessoa sai do corpo, mas fica dormindo. Né? Isso acontece, o corpo fica imóvel, né, parado ali, como se estivesse dormindo. Isso acontece também naturalmente, durante a noite a gente faz a projeção, né, astral e psíquica, né? Mas a maioria das pessoas não consegue guardar a recordação desse acontecimento, né? Ocorre naturalmente e não lembra. Algumas pessoas lembram mais ou menos, né, do que pode acontecer. E algumas pessoas têm o controle da saída, mas o corpo fica adormecido. E aqui diz que no adepto, né, no mago, né, o sábio, no entanto, a ausência da forma astral não seria notada, pois os sentidos físicos continuam alertas e o indivíduo parece estar apenas como em um momento de abstração, absorto em reflexões, como diriam alguns. Né? Eu penso bastante, quando eu leio isso, eu penso bastante no Sócrates, né? Que se narrava que ele ficava horas parado em algum lugar e parecia que ele estava em outro mundo, né? Mas ele estava só pensando longe ali. E os discípulos dele já estavam acostumados com isso. Né? Então eu acredito que Sócrates dominava essa técnica aí, porque era muita sabedoria para um ser só. Né? Certo? Então essa é uma técnica aí que se utiliza no adeptado. No ponto, eu vou pegar um resumo aqui para não complicar muito. Né? Diz que a pedra angular da magia é o íntimo conhecimento prático do magnetismo e da eletricidade. Suas qualidades, correlações e potencialidades. Né? Então, a magia, né, ela é simplesmente a compreensão de leis. Tá? E como eu disse antes, né, não tem nada a ver com o sobrenatural. Eu quero pegar um trecho aqui da obra que vai facilitar a compreensão. Né? Aqui, diz que, em resumo, magia é sabedoria espiritual, sendo a natureza aliada material, discípula e serva do mago. Né? Então o mago está comandando a natureza, está guiando os acontecimentos da natureza. Um princípio vital único permeia todas as coisas, e este pode ser controlado pela vontade humana aperfeiçoada. Né?
O adepto pode estimular os movimentos das forças naturais em plantas e animais até um grau sobrenatural, entre aspas, né? Não seria bem sobrenatural, mas seria algo além do que a gente percebe como natural. Tais experiências não são obstáculos à natureza, não vai contra a lei da natureza, mas sim aceleramentos, né? A gente está agindo ativamente, né? Proporcionam condições para uma ação vital mais intensa, certo? Então o mago ele é um colaborador com a natureza, ele está trabalhando em cooperação e cocriação, né? Ele não é mais um agente, ele não é uma vítima dos acontecimentos, ele está tomando as rédeas, né, da existência. Que é isso que o conhecimento teosófico nos proporciona. Embora a teosofia deixe bem claro que esse não deve ser o objetivo do estudo teosófico, né? O nosso primeiro objetivo deve ser o discernimento, sempre, e posteriormente a aplicação dos princípios, né? Esses poderes latentes, né? Essas coisas elas vêm ao natural quando a gente está preparado, se for algo útil para a nossa existência, né? Se isso vai ampliar o nosso raio de ação e auxílio dos demais, então eles se manifestam. Se não se manifesta, deixa quieto também. Qualquer tentativa de acelerar o processo de desenvolvimento dessas faculdades é sempre prejudicial, né? Então, para o estudante, né? Podendo causar a insanidade ou até a morte da própria pessoa, além de poder, com certeza, vai prejudicar os demais se ela não estiver preparado. E a teosofia também diz que o desejo, né, do discipulado, quero ser um discípulo, quero ser um iluminado, a busca por isso, ela seria o maior obstáculo, né, da conquista. Então, que também deve ser o natural, nossa preocupação deve ser em compreender as coisas e aplicar os princípios, ou seja, ser, né, ser pleno, não ser perfeito. A perfeição é uma consequência. Lá na frente, um outro grau de existência que não é esse, nem vai ser aqui. Né? Então é isso. Quem gostou, por favor, curte o canal e nos vemos no próximo e último vídeo sobre essa obra.